né, estamos gravando a palestra da Márcia, que ela é especialista em psicologia do esporte. Então, vamos lá, está compartilhando sim, viu, Márcia? Então, agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês. E é muito estranho falar para o computador sem ver ninguém, né? E eu adoro essas ações das faculdades, porque mostram um pouquinho da realidade de várias profissões dentro da psicologia, né? E eu vou tentar mostrar um pouquinho o que é a psicologia do esporte e campos de atuação. Eu pensei nesse título, né? E logo em seguida, mas foi depois, na hora que eu fui começar a montar a palestra, que na verdade é psicologia do esporte e da atividade física. Eu escolhi essa tela porque eu preciso me apresentar, né? Esse é o meu contato, eu sou especialista em esporte pelo Conselho, né? Sou formada em 91, já faz um tempinho. Tenho meu e-mail, minha rede social, meu Insta, e o de baixo é Instagram do Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que tanto a Patrícia, a professora Patrícia, como eu fazemos parte na Unifesp. Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, que não conseguirem sanar ou algum contato posterior, fiquem à vontade, né? Bom, quem sou eu? Eu sou uma curiosa pelo esporte. Eu entrei na faculdade já com a vontade de falar sobre esporte, de entender o esporte. E quando eu era do ensino médio, vulgo na minha época colegial, na década de 80, eu assisti essa Olimpíada, que foi a Olimpíada de Moscou. E eu lembro que no final da Olimpíada, né, tinha esse ursinho, opa, volta, tinha esse ursinho que cada Olimpíada tem um mascote que conta a história do país. E o Misha chorava, e isso me tocou muito. E outra coisa que eu acho incrível é o acender da pira olímpica, da chama. Então, é por isso que eu coloquei esta foto aqui para iniciar, porque quando no ano olímpico é aceso a chama das Olimpíadas, né? Então, essa cerimônia é realizada na Grécia, no Templo de Hera, onde esta mulher que está acendendo a chama olímpica é uma sacerdotisa de Hestia. E ela acende a chama mesmo. Quando ela acende, o gato está miando, eu vou pedir uma licença poética, que eu vou precisar abrir a porta, desculpa. 2 segundos, que só acontece quando a gente está no escritório, gente. O gordo está indo embora. Então, Hestia, né, a sacerdotisa, ela passa o fogo, que é aquele fogo que Prometeu roubou dos deuses. Então, por que isso me chama tanta atenção? Porque, na verdade, eu sou uma psicóloga junguiana. Muito louco, né? Vocês vão entender o porquê é louco. E isto me chamou muito a atenção. E a partir daí, na faculdade, no ensino médio, eu comecei a pesquisar. Lembra, né, na década de 80 não tinha internet, e eu fazia uma nataçãozinha na minha escola, e eu passava muito aqui em São Paulo, tem um lugar que chama Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. E eu fui xeretar, e lá me falaram de um técnico de natação que chamava William Lima, que na época era treinador do Paulistano. E esse técnico, quando eu fui conversar, ele foi super solícito. E, na verdade, ele era um técnico e que depois tinha feito psicologia. E ele abriu o nosso primeiro centro de psicologia do esporte aqui em São Paulo, que foi no Pinheiros. Então, durante a minha trajetória de faculdade, eu fiz estágio no Centro Olímpico e logo em seguida eu fui trabalhar no Pinheiros, né? Hoje eu trabalho, faço parte da comissão técnica de natação do SERC em São Caetano, e daí em seguida eu vou falar uns outros esportes que eu trabalho. Mas foi assim o meu começo na trajetória do esporte. Curiosidade,
e assim, assistindo as Olimpíadas, né? Esta figura aqui me marcou muito, que é uma figura de um atleta espanhol de Barcelona, desculpa, que ele acendeu a pira olímpica dos Jogos de 92, e ele acendeu desse jeito, não é fantástico, né? Então, para mim, até hoje, ver os atletas acendendo a pira olímpica e a pira olímpica se apagando é muito emocionante para mim, porque é o final de um ciclo de 4 anos de trabalho e um começo de trabalho também, né? E daí eu trago para vocês 2 símbolos olímpicos. O de cima dos anéis, né, que é o símbolo das Olimpíadas, que quer dizer mais rápido, mais alto e mais forte. E o segundo é o lema aqui do movimento paralímpico, que é da década de 60, que quer dizer espírito em movimento. E esses agitos, que se chama, quer dizer, eu me movo em latim. E eu entrei em contato com os atletas paralímpicos há pouco tempo, e é um mundo muito, muito legal. Quem tiver a oportunidade de estar aqui em São Paulo, vá conhecer o Centro Paralímpico. É uma estrutura fantástica de primeiro mundo. É incrível o que essa moçada faz. Então, vamos lá. Bom, Márcio, eu já entendi tudo. Só para terminar, esses são os símbolos olímpicos agora de Tóquio, né? Então, nada vai ser mexido, não vai estar escrito 21 aqui, porque os jogos a gente acredita, né, que vão ser o ano que vem, porque existe a possibilidade de não acontecer. Então, a gente sempre tem um símbolo das Olimpíadas e um símbolo das Paralimpíadas, tá? Bom, e daí, qual é o início da psicologia do esporte? A psicologia do esporte, ela começa em 1892. Olha lá, gente, há muito tempo atrás. E pasmem, esse senhor aqui não era psicólogo, ele era educador físico. Então, a psicologia do esporte, ela nasce dentro da educação física. E esse senhor, ele ficou curioso sobre uma questão. Por que os ciclistas que pedalavam em grupo tinham resultados melhores do que aqueles ciclistas que pedalavam sozinhos? E aí começou um estudo de personalidade de atleta. De repente existia uma personalidade que daria mais resultado do que outras. Então esse foi o começo da psicologia do esporte. Agora, só em 1918, que a gente tem um Coleman, que é um psicólogo, e esse sim é tido como o pai da psicologia do esporte. Tanto é que ele continua seus estudos, né? E ele consegue, em 1925, criar um laboratório de pesquisa numa universidade americana, escreve artigos, né? E é a primeira vez que realmente a psicologia, ela toma a psicologia do esporte para si. Até hoje existe muito mal entendido a quem a psicologia pertence, né? A psicologia ou a educação física? Então, quem for ler alguns trabalhos, quem foi curioso, vai perceber que a gente tem muito educador físico dentro da psicologia do esporte, por exemplo, pesquisando, né? E deixando claro que só teoricamente pode atuar realmente o psicólogo, né? Então, continuando, a gente começa, e aqui não tem, peço desculpa porque é um livro americano, mas o nosso primeiro congresso de psicologia do esporte foi em 60, em Roma, né? E daí começa a ter a organização mesmo das associações, né, da sociedade internacional, e um marco 85, quando o Comitê Olímpico Americano ele contrata um psicólogo em tempo integral.
Isso no Brasil só vai acontecer aqui para as Olimpíadas do Rio, né? Sendo que nós somos também bem antigos, mas de visibilidade dentro de um comitê é só agora. E para vocês terem uma ideia, depois dos Jogos, os psicólogos estão trabalhando à parte. Nós temos a Aline Wolf, que ela é uma pessoa presente lá, mas nós não temos uma equipe de psicólogos, tá? Mas se um atleta olímpico precisar de algum trabalho, ele pode se dirigir ao comitê e o comitê acaba arcando com esse trabalho da psicologia para ele. É só para a gente ter uma ideia, né, de qual foi o processo da psicologia. E a gente tem que lembrar que a gente está na psicologia do esporte. E há muito tempo atrás, tinha uma discussão aqui no Brasil se a gente era a psicologia do esporte ou se a gente era a psicologia no esporte. Deu para entender a diferença? Será que tem uma psicologia específica do esporte? Ou será que a gente pega os conceitos da psicologia e aplica no esporte? Parece uma questão só de semântica, mas eu acredito que explica muita coisa. Então, vocês vão perceber que a definição de psicologia do esporte vai depender muito da linha do psicólogo. Porque antes de nós sermos psicólogos do esporte ou psicólogos na escola hospitalar, a gente tem uma linha que nos define, né? Porque nós estudamos 5 anos. Márcia, então você é contra coach, porque o coach não é psicólogo. Né? Se alguém já pensou, a gente tem vários cursos de coaching esportivo, vários atletas que preferem fazer um trabalho de coach esportivo do que de psicologia esportiva. Segurem a pergunta que depois eu volto. Bom, este é o livro Bíblia da Psicologia do Esporte, que chama-se Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, do Weinberg e do Gold. E daí, qual que é a definição de psicologia? Bom, vamos lá. Deixa eu só me tirar daqui. Eu não sei como... Ah, tirei a tela, desculpa, gente. Volta a tela. Volta a tela. Né? Voltei. Não voltei. Voltei. Né? Então, psicologia do esporte é o estudo científico de pessoas e seus comportamentos no contexto esportivo e do exercício. As aplicações, né? O que a psicologia pode ajudar? A gente acaba fazendo uma diferenciação entre o contexto esportivo e exercício e atividade física. Então, por exemplo, caminhar, fazer um esporte recreacional, tudo isso está em atividade física e exercício, né? A gente acaba com a impressão de que a psicologia do esporte é só para alto rendimento. Não, não é. Ela é muito ampla. E a gente sempre precisa entender como o fator psicológico influencia o esporte, o ambiente esportivo, e como o ambiente esportivo, ele interfere na pessoa. Esse, por exemplo, é uma definição. Tem essa definição um pouco mais simples, né? Qual é o fator psicológico, né, no comportamento humano, que está no contexto esportivo, na competição, no exercício, atividade física, né? Como que os fatores psicológicos afetam a parte do exercício? Ou, né, que é a que eu uso, que eu explico para os técnicos quando eu vou prestar um trabalho ou quando eu vou oferecer um trabalho, psicologia do esporte estuda o comportamento dos atletas e como esses comportamentos afetam a performance e como são afetados pelo ambiente esportivo. Para mim fica mais fácil estar falando assim com os atletas e com os técnicos, né? Então, quais são as linhas da psicologia do esporte? Então, eu falei primeiro que eu era junguiana. Eu não consigo trabalhar com Jung dentro do esporte. Então, eu acabei fazendo toda uma formação em terapia cognitivo-comportamental, que eu vou acreditar que
tem mais a ver com esporte. Quando o atleta traz sonho, aí o meu lado junguiano ajuda muito, né? Porque eu consigo trabalhar com os atletas também com sonhos. Então, vocês vão ver que a gente tem tantas linhas da psicologia do esporte, quanto são as linhas da psicologia. Então, hoje a gente tem psicóloga do esporte, psicanalista, que trabalha com psicanálise no esporte. Então, não tem nenhum problema, contanto que eu entenda o que é o esporte e aonde meu aluno, meu atleta, meu atletinha está inserido. Isso é muito importante, porque não dá para eu prestar um trabalho, um serviço para esta população se eu não entender da área do esporte que eu estou inserida. E é muito louco. Eu estou trabalhando com um atleta de remo, eu não entendia nada de remo. Então, tem as queixas, né, desse atleta, e eu fui conversar, eu converso muito com os técnicos, eu fui conversar com a técnica desse atleta para entender o esporte. Porque senão, quando ele me fala alguma coisa, eu fico com cara de paisagem, né? Ele me fala alguma informação que é importante, mas é que eu não entenda. Então, você tem que ter essa junção, né? Então, a psicologia do esporte, ela vai estar sempre linkada com esporte, com atividade física. Eu preciso saber do que se trata. E vamos lá. Quais são as áreas de atuação da psicologia do esporte? Na atividade física. O que é atividade física? É aquele atleta que vai fazer uma caminhada, né? Que vai numa academia, na escola, em projetos sociais, na reabilitação e no alto rendimento, né? E normalmente a gente conhece mais o alto rendimento, né? Esquecendo dos outros. Na atividade física, como que pode ser esse papel? Melhorar a qualidade de vida, né? Então, quando um médico fala para uma pessoa, olha, seria importante você fazer uma atividade física, né? Você pode fazer um acompanhamento desta pessoa. E, ai, Márcia, mas como que eu vou estar trabalhando? Lembra, se alguém conhece um pouquinho de TCC, quando a gente fala de colocar alguma data, colocar o que é importante, fazer um plano de ação para que esse indivíduo consiga colocar a atividade física na vida dele. Então, por exemplo, a psicologia do esporte pode estar inserida aí. Então, a gente pode estar trabalhando com um médico, né, que faça uma receita de atividade física. Eu posso estar trabalhando numa academia, né, onde eu vou estar fazendo toda uma adesão de trabalho mesmo para que esse aluno faça uma atividade. E a partir daí você pode pensar em vários programas. Numa atividade física, você pode estar trabalhando com o quê? Com a terceira idade, com mulheres grávidas, né? Um pós-parto. Existe um campo imenso de atividade que você pode fazer. E daí o objetivo é qualidade de vida, né? O bem-estar da pessoa. Eu posso trabalhar num projeto social, né? Que eu vou estar trabalhando para o desenvolvimento humano, para complemento de educação. E aí eu vou acreditar que a gente pode estar trabalhando disciplina, eu posso estar trabalhando cooperação, eu posso estar trabalhando comunicação, metas. Então, através do esporte, você pode estar ensinando esse nosso atletinha, esse nosso aluno, a desenvolver algumas habilidades emocionais. O que mais que a gente pode estar trabalhando? Aqui na academia, né, a gente começou um trabalho numa academia aqui na Competition. Então, eu trabalho de duas maneiras. Uma, o aluno pode estar me procurando. Então, a gente tem um gabinete lá na Competition da Pamplona com essa proposta e com palestra para professores, né? E nessas palestras a gente aborda desde motivação, né, até equilíbrio emocional dos próprios profissionais. Então, agora, em vez só de você ficar olhando o aluno,
você dá um passinho para trás e percebe que antes do aluno tem um profissional que merece ser trabalhado também. Então, os projetos sociais na escola, é muito difícil ter o psicólogo esportivo na escola. O ano passado eu fiz algumas palestras, mas foram palestras que tinham a ver com escolas que tinham esporte, né, fora do horário da escola, como extracurricular, e esses atletas participavam de competições, né? Então, na verdade, esse na escola, a minha palestra foi mais como um rendimento, né? Mas também dá para a gente estar na escola pensando nisto, em como que esse atleta, como esse aluno encara, se ele gosta ou não gosta, que tipo de ação que a gente pode fazer para que ele perceba a importância de uma educação física dentro da escola, né? E tudo isso, gente, é sentar, escrever um projeto, ter cara de pau, de bater na escola, se apresentar e fazer a sua proposta de trabalho, né? Não tem nada pronto. Essa que é a parte legal, né? Que você pode colocar as suas ideias. E como você conhece alguns lugares, ou talvez a escola que você participou, ou a escola dos filhos, que você enxergue um potencial para esse trabalho. Tá? Tem muito campo, né? Na reabilitação, eu posso trabalhar na reabilitação de atletas lesionados, que é um campo imenso, né? Muito difícil a reabilitação de um atleta, porque leva tempo, porque eles ficam irritados, que eles ficam chateados, ou numa clínica de reabilitação mesmo, né? Eu machuquei meu braço e o médico pediu para eu fazer 10 sessões. E como que as pessoas fazem a sessão de fisioterapia nas clínicas, né? Sem vontade, difícil. Imagina se você chega numa clínica de reabilitação com uma proposta de deixar eles mais motivados, mais interessados na atividade, que vai ficar muito mais fácil. Ele gera, a gente fica muito em cima de motivação, de meta, de parte cognitiva, de disciplina. E no alto rendimento, que aí não tem jeito, o que eu estou vendo é performance. Então, o meu atleta, ele tem que performar, ele tem que apresentar resultado. E o novo olhar hoje que a gente tem para o rendimento é técnico, juiz, comissão técnica. Isto importa também, isto faz parte do pacotão do alto rendimento. Então, a gente tem um trabalho psicológico só com juízes de futebol. Se não me engano, a Federação Paulista de Futebol tem um setor de psicologia. Muito pesado ser juiz, né, de futebol, aqui no Brasil como no mundo. Então, você precisa desse olhar, um olhar para o técnico, de entender como que ele está funcionando, se ele está ficando mais triste, está mais difícil, se ele está com problema de comunicação com o atleta. Tudo isso ajuda muito. E na comissão técnica como um todo. Na comissão técnica, se a gente tiver fisioterapeuta, é fantástico, porque não sei se vocês já viram, consultório de fisioterapeuta no esporte é um consultório psicológico, né? Porque o atleta deita lá, se ele for fazer alguma técnica de acupuntura, né, ou de choquinhos, né? Nossa, o físio fica lá e ele fica conversando, né? Ah, você não sabe o que aconteceu no treino hoje, o técnico foi um cavalo, não sei o quê. Gente, você encosta no físio, o físio sabe muito mais do que muitas vezes o próprio psicólogo, né? Então, levar este trabalho também para o fisioterapeuta, para o massoterapeuta, para o nutricionista, só agrega. E a troca de informação numa própria equipe multidisciplinar é muito rica. Esse olhar é novo. Antigamente, a gente acabava mirando só o atleta. Como também é novo pensar num atleta, não só pais, técnico e atleta. Começar a lembrar que o atleta, ele
é muito mais amplo. E eu coloquei algumas bolinhas em branco para colocar aqui, ó, namoro, né? Casamento ou filhos, hobbies, estudo, né? Patrocínio. Então, a gente tem que começar a enxergar esse atleta inserido numa sociedade. Volto a falar antes, é muito louco, porque antes, na hora, quando eu me formei, então, o olhar nosso para o atleta era só o atleta, não importava mais nada. A gente mirava o atleta. E hoje é mais amplo. Hoje existe a psicologia clínica do esporte. Então, importa. E o que nos difere de um psicólogo clínico normal é esse conhecimento, esse olhar esportivo, é saber o quanto que um atleta precisa performar. Cuidado, que às vezes a gente só está falando em atleta de alto rendimento, mas quando a gente pega um atleta que faz uma atividade física, né, como corrida, ele performa também. Parece que, não sei se vocês conhecem os corredores de rua, né? Aí comecei a correr, agora eu tô fazendo 5K, agora eu tô fazendo 10, agora eu vou fazer uma meia maratona, agora eu fiz uma maratona, agora, nossa, me falaram que a maratona de Buenos Aires é tudo. Então eu já fui para Buenos Aires, daqui a pouco, né? Gente, tem agências de turismo que são especializadas em maratona. Então, esse olhar que era de um bem-estar, que essa pessoa começou a correr pelo bem-estar, agora ela é um atleta de alto rendimento, porque ela quer uma performance, tá? Então, cuidado com os olhares, que às vezes a gente pode ser enganado, né? E ter performance, a gente tem que ter uma bagagem para colocar a pessoa na performance, mas não perder totalmente a saúde. Um pouco da saúde e o cara da alta performance perde mesmo. O que se trabalha na psicologia do esporte? Ativação. Então, eu vou saber e vou passar para o atleta como que ele tem que ficar, se ele tem que estar mais ativado durante a competição, durante o treino, ou mais relaxado, como lidar com o estresse, como lidar com a ansiedade, porque eles chegam sempre falando que ser ansioso é ruim, e explicar para ele é sempre um trabalho de psicoeducação e de controle e de mudança de comportamentos e de emoções. O medo, se eu tiver numa equipe coletiva, atletas de equipe coletiva, trabalho é totalmente diferente de um atleta individual, e daí eu preciso ter isso em conta quando eu vou trabalhar numa escola, quando eu vou trabalhar numa academia, se eu vou estar trabalhando com pessoas que estão fazendo uma atividade física ou individual. Eu vou trabalhar liderança, comunicação, motivação. E agora, né, que antes a gente não via tanto, depressão, né, burnout, compulsão alimentar, algumas coisas mais, que eu vou dizer, pesadas, que antes não tinha. Tanto é que o Comitê Olímpico, o ano passado, o Comitê Olímpico Internacional colocou um consenso de saúde mental. Então, para a comissão técnica ficar de olho nesse atleta, e qualquer mudança brusca de comportamento, né, esse atleta ele precisa procurar um psiquiatra, né? Agora vai ser começar a ser estudado pelo próprio Comitê Olímpico Internacional o técnico, né? Porque o técnico também começa a apresentar sinais de saúde mental, né? Então, a gente vai trabalhar com adesão ao exercício, com as lesões, com o burnout. E o que mais vocês vão acabar puxando na literatura é treinamento das habilidades psicológicas. Então, estabelecimento de meta, trabalhar a autoconfiança, a mentalização e a ativação. E daí, se você parar para pensar, tudo isso daqui pode ser e deve ser trabalhado não só no alto rendimento, mas no meu atletinha na escola, né? Na minha atividade física, na reabilitação,
às vezes, algum aspecto mais, outro menos, mas faz parte do trabalho de psicologia esportiva, tá trabalhando em cima disso. O que a gente tem, voltando agora ao coach, é que ele trabalha muito em cima de estabelecimento de metas, né? Então, se o coach for um trabalho fechado, ele vai trabalhar aí. O meu medo é quando o coach acaba trabalhando algum aspecto psicológico e ele não está preparado para isto. E acaba dando uns nós na cabeça de alguns atletas, né? Então, quando é um trabalho pautado, né, objetivo, ok, né? Principalmente porque eu vejo muito o trabalho de coach como um trabalho que veio pincelado da terapia cognitivo-comportamental, né? Alguma coisa breve e focada. E o trabalho de coach, na verdade, nasceu desse livro aqui, ó, O Jogo Interior do Tênis, que é um técnico de tênis falando, né? É um livro bem antigo, da década de 70, tá? Em português, é muito legal, né? E ele começa a ter umas sacadas de como que ele tem que fazer para motivar os atletas dele, a maneira com que ele deve falar com os atletas. Então, para nós que somos psicólogos, quando a gente folheia esse livro, fala assim, é um trabalho psicológico, tá? Só que eu vou acreditar que a gente tem mais bagagem, né? Um conhecimento da mente humana, de como foi o desenvolvimento desta pessoa, que nos ajuda mais no trabalho total da psicologia, né? Benefícios, né, do esporte, da psicologia do esporte são imensos, né? Então, por exemplo, eu vou aumentar a confiança desse atleta e para isto eu preciso ter em mente que o trabalho da psicologia do esporte, ela não é um trabalho só de consultório, ela pode ser um trabalho de consultório também, mas se você quiser ser um psicólogo do esporte, você vai ter que estar em campo. E esse em campo pode ser na escola, pode ser na academia, pode ser na rua, e pode ser na quadra, na piscina, na raia olímpica, mas você tem que estar presente. Você tem que observar o seu atleta, tanto em treino como em competição, né? Então, é importante você entender o processo todo. Então, é diferente se você não precisa ter sido atleta, você não precisa fazer esporte de alto rendimento, mas se você souber um pouquinho sobre, né, um esporte de alto rendimento e muito sobre o esporte que vai chegar na sua mão, melhor vai ser, né? Porque você só pode levar, por exemplo, tem uma academia aqui, eu vou mandar um trabalho. Imagina assim, muitas mães acabam ficando e vendo a aula dos filhos, né? Por exemplo, uma aula de natação, onde o pai é uma hora só, não vale a pena voltar. Imagina se você chega para essa academia e oferece uma aula de relaxamento para os pais, durante o tempo que os filhos estão fazendo essa aula. Deu para entender? Eu estou fazendo um trabalho de psicologia do esporte dentro de uma academia, né? Márcia, mas eu não entendi muito bem, porque esse pai não é atleta. Mas ele pode vir a se tornar atleta também. Você pode, fazer o link. Bom, gente, olha, é uma técnica de relaxamento, faça com as suas crianças, eles vão ficar mais focados, mais relaxados, eles vão aprender a lidar com a ansiedade, né? Vão estar aqui para fazer melhorar o esporte, eles vão estar mais focados na aula. Então, é sempre importante você frequentar o espaço para saber exatamente que tipo de proposta você pode colocar. O que a gente tem em comum, a psicologia e a psicologia do esporte, além de toda a bagagem, é o bem-estar. Então, na verdade, o que a gente propõe para o nosso atleta é o bem-estar, é o autoequilíbrio, é o conhecimento. Para o rendimento e para a performance, esse bem-estar, ele está entre aspas, porque como o nosso atleta da atividade física, que agora é um maratonista, sempre alguma lesãozinha vai ter, sempre algum probleminha vai ter, né? Então, a gente sabe que não é saúde,
mas a gente precisa ter pelo menos uma saúde mental. E daí isso cabe a gente. O que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho com o pessoal do Corinthians no remo, né, que é um esporte que eu tô amando. Não sabia que era tão legal assim. E é um barato. Com o pessoal paralímpico. E é uma aventura. Em nenhum momento eu trabalho com pessoal que é deficiente visual, né? Em nenhum momento eles são vítimas de nenhum processo, né? E não tem nada que os separe de atletas convencionais. Então, o remo é convencional, né? Eu atendo atletas convencionais que não têm nenhuma deficiência, e os atletas paralímpicos que são deficientes, né? E atendo uma triatleta. É incrível, é incrível. Né? Quando você vai assistir um treino, uma competição, você se emociona falando assim, caramba, né? O que é uma meta bem traçada? É isso. Em todos os esportes, eu tenho a facilidade de estar conversando com os técnicos. E os técnicos serem pessoas muito abertas para o meu trabalho, né? Trabalho com atletinhas, aí a categoria menor de tênis de mesa, com o pessoal da natação, lá do Cercle de São Caetano. Eu e a Patrícia, a gente faz parte das voluntárias, né, da equipe de apoio da psicologia, da ginecologia do esporte, e a gente aprende muito, é muito legal. E eu escrevo para o blog da Mormai Natação. E a gente faz parte lá da equipe dos triatletas, dos nadadores. Eu falei que eu tenho o apoio de todos os técnicos. Eu atendo um garoto do basquete que não. Agora ele mudou de equipe, então a gente não começou um trabalho com técnico, mas o técnico anterior dele era 0, né? Não dava para ser trabalhado. Com as meninas, eu trabalho com as meninas do voleibol, da Superliga A e da Superliga B. As duas têm psicologia do esporte dentro dos times, né? Mas fazem um trabalho individual também. Lembrando que quando você tem um trabalho na equipe, né, eu sei o que elas estão fazendo e eu passo o meu trabalho para elas também. Né? Não pode ter conflito, então a gente tem que falar a mesma língua. Faz sentido, né? E esse daqui, ó, é o glamour todo de um consultório lá de São Caetano, né? É a sala de árbitro, gente. Então, toda vez que eu vou, eu levo todo o meu equipamento. Toda vez que eu vou embora, eu levo todo o meu equipamento, né? Então, eu carrego prancheta, se eu precisar de computador, eu trabalho com biofeedback, eu levo todo o meu aparelho de biofeedback, né? Monitor, projetor, tudo. Então, eu chego, monto, saio, desmonto tudo. Não tem muito glamour, né? E muita água, né? Essa aqui, para quem conhece, é a piscina do Corinthians, né? Quando tem competição, eu amo assistir competição, então o meu contrato sempre tem competições. Quando chove, essa piscina aqui que é aberta, é o caos, porque a arquibancada é pequena, né? Então, mesmo aqui, a raia não tem nada de coberta, né? Aqui o Centro Paralímpico, nós temos uma arquibancadazinha que fica deste lado aqui, onde está a setinha, né? Mas não tem muito glamour. Realmente, você tem que gostar muito do que você faz. Né? E o meu conselho para quem curtiu a área é assim, gente, sonha grande e fica sempre curioso. É essa a proposta. É saber que essa curiosidade vai te levar a pesquisar. Essa pesquisa vai falar assim, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isto. E não importa se for no esporte, se for no hospital, se for na escola, não importa onde for, né? É onde você sentir essa curiosidade batendo forte e falar, é isso que eu quero. Porque fazer as coisas com essa paixão, com essa intensidade, né, é muito legal. Nesse tempo de pandemia, que os atletas estão perdidos, é isso que faz você
pelo menos para mim, ter força para falar assim, pô, vamos lá, não desiste do seu sonho, é isto, né? A gente não sabe quando vai ter competição, mas é isso que você quer, vamos lá. E a gente começou um trabalho essa semana com a equipe de vinculados lá do CERC em São Caetano, e o vinculado, ele não é federado ainda, ele não está ligado a uma federação, são atletas novos, de 10 anos. E o nosso objetivo aí é o bem-estar do atleta, não é o rendimento. Né? E é muito difícil, porque com o atleta de alto rendimento, ele tem uma meta específica. O pequenininho, você tem que pensar em coisas amplas, em como o esporte vai ajudar a ter disciplina, a chegar no horário certo, a conversar com um coleguinha, né? E é um desafio muito grande fazer tudo isso na frente da tela do computador. E foi muito bonitinho que eu estava conversando, me apresentando para a equipe, e um menininho falou assim, né? Os microfones ficam abertos. Isso não vai terminar nunca? Eu comecei a dar risada, os técnicos ficaram muito bravos, mas é interessante, né? Porque assim você conhece o atleta. Então eu já anotei o nome dele, já sei que é um atleta que você tem que ter uma paciência a mais, porque ele vai dar trabalho, mas é assim que você vê que o seu trabalho é legal, né? Que vai fazer um sentido quando eu conseguir tocar esse garotinho. Né? Esse é o site, para quem é curioso, da Sociedade Internacional de Psicologia. Por favor, dê uma olhada. Né? Esse site continua o mesmo, né? Esse site é o site da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Esse é o americano. Esse é o europeu. E vocês vão olhar, quem tiver curiosidade, que nesses quatro, né? Existem mais, tá? Eu coloquei os principais. Vocês vão encontrar as diretrizes para o atendimento dos atletas e praticantes de atividade física pós-Covid, né? O da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, ele ficou mais preso ao atleta de alto rendimento, tá? Os outros, eles pensaram no praticante da atividade física também, né? E esse é o site do Comitê Olímpico Internacional. Deem uma bela de uma fuçada, que vocês vão ver as Olimpíadas, todas as Olimpíadas que tiveram, as Paralimpíadas, e eles lançaram... Não foram eles, desculpa. Foi o Comitê Brasileiro, né? O Guia de Prática de Esportes no cenário da Covid. E tem um caderno só de prática mental, né? Então, deem uma olhada que vocês vão ver que tem um questionáriozinho, tem a escala de... Tá aqui até, né? Então, o questionário de bem-estar, esse questionário de bem-estar, para vocês entenderem, ó, a gente vai ver a fadiga desse atleta, a qualidade do sono, dor muscular, nível de estresse e humor. Né? Então, assim que a gente acaba trabalhando com atleta de alto rendimento. Então, deem uma bela de uma fuçada. E para quem curtiu a ideia, o comitê aqui, ele está com um curso sobre abuso e assédio sexual no esporte. Né? É gratuito, você sai com um diploma. Né? Eu já estou dando tarefas para vocês. Né? E a gente acha que o nosso plano é assim, né? Que a gente vai chegar na nossa meta de ser um psicólogo do esporte e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E, na verdade, é como um atleta, gente. Eu tenho uma meta lá na frente. Se é isso que vocês querem, se vocês sentiram uma paixão, uma curiosidade, vai atrás. Aí você vai atrás, alguém pode falar, ah, não, isso não vai dar certo, é besteira. E você cai, daí você sobe de novo. Daí você vai pedir ajuda, alguém ajuda, outra pessoa te empurra, né? Mas se realmente é como um atleta, né? Você quer vencer e quer chegar lá, continua. Continua porque é muito gratificante para quem gostou da ideia. Então, o que eu queria falar assim, é difícil? É difícil. Dá para fazer? Dá para fazer. Só no alto rendimento? Não. Em qualquer lugar. Né? Usar o esporte como bem-estar. É esse que é o grande objetivo. E o que tinha bem interessante também é
é saber que vai ter um congresso de psicologia do esporte, para quem já está super interessado, em comecinho de novembro. Depois eu falo para Elaine entrar em contato com vocês, porque eu recebi isso agora, eu vou até falar para vocês, tá? Mas ia ser presencial, e por causa da pandemia, olha que interessante, dei graças a Deus, gente, vai ser online também, quer dizer, só vai ser online. E vocês vão ter os grandes profissionais falando vários assuntos, né? Então, chama Conbipe, conbipe.com.br, né? Totalmente online. E, bom, é isso que eu queria estar trazendo um pouquinho para vocês, de curiosidade, de pensar em psicologia do esporte, na atividade física, em tudo que tiver atividade física, a psicologia do esporte, ela entra. Estamos abertas para as perguntas. Oi, Márcia, acho que eu tenho tanta pergunta para te fazer, mas eu vou iniciar, porque eu acho assim um tema muito curioso e uma profissão tão importante, né? E é bacana. E aí eu fiquei me perguntando uma série de coisas, eu vou fazer uma pergunta e daí eu vou deixar os alunos também perguntarem, né, as coisas que eles querem, e aí a gente vai conversando mais. Então, você estava comentando que faz um tempo bom aí que você atua na área, né? Que você tem uma experiência bem grande, né? E a gente sabe que é uma área que nem sempre foi reconhecida, como isso também é claro na sua fala, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, dentro da sua prática, como que você sentiu essa evolução na aceitação da psicologia do esporte. Porque, assim, fiquei aqui imaginando que até alguns atletas deviam ter um certo preconceito lá atrás, né, em relação ao psicólogo. Ah, eu não preciso, porque lidar também com essa demanda do saber perder, porque nem sempre é fácil. Eu fico imaginando, por exemplo, uma Copa do Mundo. Tá todo mundo voltando os olhares, né, para os jogadores, aquela expectativa. Me lembrei daquele jogo, né, que o Brasil perdeu, né? Acho que foram 8 gols para a Alemanha, né? 7, calma, foram 7. 7, é. E aí, naquele dia, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O quanto deve ser terrível para o atleta vivenciar essa situação e o quanto a psicologia, ela tem que estar presente ali, né, Márcia? E aí eu fiquei imaginando tudo que você enfrentou para hoje ter esse reconhecimento, né? As pessoas agora, eles sabem a importância que tem o psicólogo, né? Então, eu só queria que você comentasse. Você acha que não ainda, Márcia? Esse consenso que o próprio Comitê Olímpico lançou, né, fala que a maior dificuldade do atleta é procurar ajuda porque ele é taxado, né, de louco, com algum problema. Então, isso ainda continua. Grandes clubes agora já colocaram um profissional na comissão técnica, ajuda um pouco, né? Então, mesmo o Pinheiros, quando eu saí do Pinheiros foi porque o Pinheiros fechou o setor, logo em seguida veio algumas psicólogas trabalhando com algumas modalidades, hoje existe de novo o setor. Com essa problemática do Covid, eu não sei se o pessoal continua lá, né? Mas quando você tem o psicólogo dentro das equipes, fica um pouco mais fácil a comunicação. Isso não quer dizer que é uma comunicação fantástica, né? Então, é um trabalhozinho de formiga. E hoje me perguntam, fulana trabalha em tal clube. Não conheço, porque tem muita gente, muita gente. E, infelizmente, a área é super cindida, né? Eu sou da linha da fulana, eu sou da linha da beltrana, eu sou a linha do cara, eu trabalho em tal faculdade, e um não fala com o outro, infelizmente, né? Então, tem isto, né? Mas
eu vou acreditar que o meu lema é que o não eu já tenho, né? Então, eu sou cara de pau, eu bato na porta, oi, eu sou a Márcia, psicóloga, tal, e às vezes o técnico fala assim, não quero. Às vezes o técnico fala assim, nossa, eu adoraria, mas a gente não tem verba. Daí eu já tiro a carta na manga. Não, mas a gente pode dividir as sessões entre as atletas, a gente pode fazer um bem bolado, né? Então, se você partir desse lema, o não eu já tenho, né? O 7-0, 7-1, né? A Regina Brandão, na época, trabalhava com o Felipão, não trabalhava com os atletas, né? Mas ela tinha um contato muito grande. E se o atleta, como é qualquer terapia, né, psicoterapia, se a pessoa realmente não acreditar que aquilo é bom para ela, se ela não fazer a tarefa, a psicologia esportiva, a gente brinca que é um músculo também, né, uma licença poética. Você tem que exercitar todo dia no treino. Essa é a parte mais difícil. Ah, porque eu faço uma vez por semana. Joga fora. Uma vez por semana não serve. É todo dia, né? Por isso que eu falei do garotinho, que ele falou assim, isso não vai acabar nunca. É esse garotinho que está anotado na minha agenda, o nomezinho dele, e é esse que eu vou ficar olhando se realmente está fazendo as tarefas. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Respondeu sim, obrigada, viu, Márcia? E aí, gente, aproveitem e tirem as dúvidas de vocês. Ô, João, eu vi uma hora que você levantou a mãozinha, eu só me interrompi para deixar para o final. Você queria perguntar alguma coisa, João? Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu queria perguntar se você. Bom, não sei se você já respondeu a pergunta já ou não na palestra, mas eu queria perguntar se você tem alguma experiência com pessoa que é deficiente, sabe? Com um atleta que é deficiente. Tenho. Então, os meus atletas são... O que eu fiz aqui? Estava no chat. Eu coloquei o site do congresso. As minhas atletas são deficientes visuais, uma é total, então ela é uma T11. Esse é outro problema, tá? Quando você trabalha com alguma deficiência, você tem que saber a classe dela. E a outra é T12. Então, a outra não é totalmente cega. As duas trabalham com guia. Então, elas correm e com uma pulseirinha, né? Junto com um guia. Então, eu trabalho com a atleta e com o guia. Faz sentido, né? Porque se eu, como guia, não tiver uma meta, um objetivo bem claro, né? Se eu treino de segunda a sábado e no domingo eu bebo ou saio, na segunda-feira eu chego atrapalhado no treino. Então, eu preciso trabalhar com guia. Né? Neste caso, os meus atletas são de altíssimo rendimento. Então, é assim, é para fazer isto. Eu faço. Tem uma atleta que ela é fofa. Vamos trabalhar a respiração? Detesto. Não. Não quero trabalhar, isso não dá certo. Né? Então, você tem que encontrar uma outra maneira, né, de fazer um relaxamento antes da prova. Né? Bom, então vamos lá. Vamos cantar. Canta. Né? Quando ela canta alguma música, ela está fazendo exercício de respiração. Né? Então, é assim, é curiosidade e fazer sempre uma adaptação em cima da técnica. Porque para o deficiente visual, tudo que eu fazer era lápis e papel. Né? Então, você tem que fazer uma adaptação. Por isso que é conhecer como é que é, qual é o processo e adaptar as suas técnicas. Curiosidade. Mas eu adoro, né? Aprendi muito. E tem uma atleta que agora a gente parou nesse momento, mas ela tem uma doença degenerativa. Então, ela sabe que ela vai morrer. Né? Vou te falar que eu precisei trabalhar mais em mim. Né? Porque é mais pesado. Mas, gente, o objetivo dela é medalha em Tóquio. Né?
A Silmara também está com a mãozinha levantada. Pode falar, Silmara. Depois eu falo as perguntas que tem no chat. Oi, Elaine, mas se você quiser passar aí as perguntinhas, pode fazer. Depois, na hora que chegar a minha vez, eu faço, tá? Não, pode falar, Sil. Depois a gente pergunta do chat. Fica tranquilo. Tá, não vou cortar a fila? Não. Ô, Ela é Márcia, mais conhecida como Coca. você tá me ouvindo? Tô. Vou abrir a câmera aqui, porque ontem ela pediu para mostrar a carinha, né, para ver, tudo bem? Oi. Meu nome é Silmara, mas meu apelido é Coca, tá? E nós temos aqui em Jaú uma academia de natação. Uhum. E a sua primeira fala, você já começou falando do tio William, ele é maravilhoso, né? Maravilhoso o tio William. Agora ele trabalha com o Gustavo Borges. A gente tem aqui, é parceiro do Gustavo, que nós temos a metodologia Gustavo Borges. E o Bill, que é o meu marido, a gente tem o Bill, mais de 30 anos, ele trabalha com a natação. E nós temos uma equipe competitiva e tem os paralímpicos também. Uhum. Então, tudo que você falou, me identificamos assim muito, muito. É um trabalho realmente de formiguinha, não é fácil, mas principalmente esse daí da parte dos paralímpicos, o Bill ama de paixão trabalhar. O Centro Paralímpico, ele já foi. A gente tem o Gabriel, que é um deficiente visual. Tem o Vitor, que trabalhou aqui com ele desde os 11 anos, aprendeu a nadar. Hoje ele está em Ribeirão, trabalhando, nadando, e tem o Gabriel também, que é o visual e também dentro da natação. E quando você falou assim, tanto dos pequenininhos, e quanto também dos paralímpicos e os maiores, e a gente vê assim, uma das dificuldades, né, é se trabalhar com a família, porque muitas vezes a criança quer, ela gosta, ela tem um potencial imenso, gigante, mas tem tantos obstáculos e tantas coisas com a família, porque tudo é difícil, tudo é complicado. Então, a minha pergunta assim, né? Qual o trabalho que você faz junto com a família? Porque são os pais, eles que têm que acompanhar, eles têm que ir, então não é um trabalho fácil não, né? Por isso que eu falei, no começo, a gente enxergava o atleta mais fechado. Hoje, a gente sabe que ele está num contexto, graças a Deus, ao universo, né? A gente entendeu que não é só ali. Eu, lá em São Caetano, tenho essa facilidade. Então, eu atendo os pais de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Né? Então, a gente faz um trabalho. Eu lembro que uma vez eu coloquei os pais para nadarem no seco. Tá? E a criançada botando pilha. Vai, você tá muito lerdo, vamos, rápido. Para eles sentirem um pouquinho isto, né? Não é fácil estar ali. É difícil, dá ansiedade, dá medo, porque tem expectativa. Então, eu gosto de trabalhar com os pais. Mas, assim, tem pai que fica assim, ó. Isso não vai acabar nunca, que é a fala do menino, né? Mas eu tento enganchar. Como o ano passado perdi algumas atletas quando eu ingenuamente falei assim, olha, hoje a gente vai fazer um trabalho, semana que vem a gente vai fazer um trabalho de meditação. Esta meditação ela vem do budismo, né? Na semana seguinte, 4 ou 5 falaram assim, olha, minha mãe falou que eu não posso fazer porque eu sou evangélica, então eu não posso fazer essa meditação. Daí eu entendi a duras penas, né? Que eu falei assim, tenho que tomar cuidado com alguns termos que eu ando usando, né? Então é sempre isto, né? Por isso que eu falei, a gente acha que é planozinho, não. Às vezes a gente tá quase chegando no objetivo e cai, né? E eu fui cobrada, porque chegou o final do ano, a comissão técnica falou assim, olha, você começou o ano com tantos atletas, você terminou com tantos, o que aconteceu? Ó, aconteceu isto, falhei nisto porque não prestei atenção, né? Então, eu trabalho com a família assim, dá trabalho, né? Tá. Com os pequenos, os grandes, eu conheço a família,
né? Porque nas competições a família dos paralímpicos vem, né? Adoro ver como que foi a criação desta menina cega, né? Então, posso contar um pouquinho, gente? Tudo bem? Posso, Elaine? Então, eu conversando com a mãe, ela falou assim, olha, a minha filha ficou cega total com 2 anos, e a gente foi procurar uma escola, né? Ela é do interior do Brasil, e uma pedagoga falou assim, olha, cuidado, porque às vezes, da maneira com que você vai criar, esta criança vai achar que você foi a culpada dela ter ficado cega. Dê autonomia para esta pessoa, para sua filha. Ela veio para São Paulo sozinha, com 17 anos. Cega total. Ela faz tudo. Incrível. Incrível. Assim, a mãe falava para mim, a lágrima caía assim. Muito bonito. Então, você está sempre aprendendo. Então, o pai é um fator importante. Tá. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. A Ana Laura, ela está perguntando se a psicologia do esporte, ela só se aplica a atletas ativos ou também se enquadram a ex-atletas em processo de aposentadoria ou por algum motivo de interrupção física na carreira. Essa elaboração é de desligar-se da profissão é feita? Deveria ser feita, tem protocolos maravilhosos. O atleta fala assim, estou de saco cheio, estou indo embora, tchau. Imagina um atleta que está acostumado a comer regradinho e para de fazer o esporte. Então, só nisso você já sente um descontrole total. E, principalmente, cabe a nós falarmos assim, olha, você estava muito nessa adrenalina de meta, de ganhar, de perder, a vida real um pouquinho diferente. Então, eles sentem falta, a gente vê muito atleta que não faz esse desligamento com problema de compulsão, né? Então, é importante. Precisava ser feito. Nem sempre é feito pela vontade do atleta. E o Vinícius está perguntando, dentro do alto rendimento do tênis de mesa, quais as principais demandas? Eu não trabalho com alto rendimento no tênis de mesa, trabalho com os pequenininhos, né? E é um trabalho de educação, né? As competições são muito longas, então falar coisas que você acha que são simples, você traz um alimento para ficar o dia inteiro, é psicoeducacional total, né? Entre uma partida e outra, o que você pode estar fazendo, né? Dar uma descansada, pensar na sua atividade, fazer um relaxamento. Então, com esses, tenho 2 atletinhas. Então, o que eu estou fazendo é isto, né? É um trabalho de educação, principalmente de como ficar na competição. Ô, Márcia, assim, mais uma perguntinha essa minha, né? Teve alguma coisa, assim, que você vivenciou, uma situação específica, em que você ficou preocupado, até desanimado, e falou, eu não aguento mais, essa profissão é muito complexa, não sei, assim, estou perguntando porque em muitos momentos, muitos de nós, né, na carreira que a gente segue, os nossos alunos, uma grande maioria aí trabalha, e muitas vezes a gente se sente assim, né? Poxa, que difícil, né? Se você já passou uma situação assim. Bom, primeiro foi quando a gente foi desligada do Esporte Clube Pinheiros, né? Então, eu voltei de férias e o diretor de esporte falou assim, não vai ter mais. E eu lembro que eu virei para esse diretor e falei assim, mas você esperou terminar as férias? Eu gastei o meu dinheiro. E falei assim, né? Eu gastei o meu dinheiro nas férias. Se você tivesse falado antes, né? Eu talvez não teria ido viajar, né? E eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu chorava compulsivamente. E alguns técnicos, né, que davam treino em outros lugares, me chamaram. Então, o Albertinho, que era da natação, falou, Márcia, vem comigo para o outro clube, né? O Taba falou assim, daí então comecei a trabalhar em outras academias, comecei a ter cara de pau, né? Por exemplo, o ano passado, quando essas atletas falaram assim, não vou mais participar,
falei assim, eu fiz um programa maravilhoso, né? E por eu gostar tanto de saber de onde vêm as coisas, eu falei que a meditação vinha do budismo, né? Não precisa. Ou em outro momento, eu gosto muito de mindfulness, e tem uns protocolos de mindfulness para o esporte. Então, eu traduzi toda a aula. No meio, e eram assim, gente, 12 sessões. No meio, a equipe não gostou, né? Então, é assim, é lidar com a frustração. É como se eu tivesse treinado e não conseguisse o meu resultado, né? Então, é o tempo inteiro. Mas talvez o que me mantenha na aula seja, assim, na área, é o meu lado curioso, assim, eu quero, né? Esse é o meu objetivo. E eu sou casada com um técnico de natação. Então, assim, eu vejo as dificuldades dele também. Não é fácil. Ele trabalha no Minas Tênis, né? E eu tô aqui em São Paulo. Então, é difícil, eu acho que em qualquer área. Mas foi o que eu coloquei. Eu acho que esse sonhar grande, ser curioso, é isso que te chama atenção. Então, segue. Mas saiba, o salário é baixo. Então, quem tá achando que vai ganhar muito, desculpa. Aliás, hoje em dia tá meio difícil alguém ganhando bastante, né? Hoje, na situação que nós estamos, né, temos que ser gratos por termos nosso trabalho, né, Márcia? Exatamente. Né? Por exemplo, eu também sou casada com um profissional de educação física. Você sabe que é. Olha, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians cortou o salário dos técnicos em 70%. Né? Então, técnico de esporte olímpico, não sei como está o futebol, né? Mas os outros esportes, 70%. Infelizmente, né? É uma realidade muito difícil, né? Espero que a gente consiga sair melhores dessa situação, né? Deixa eu ver uma coisa, se temos mais algum. O César, professor, ele está perguntando aqui. Na realidade, os gestores, acho que é um comentário, né? Na realidade, os gestores dos clubes são os que mais atrapalham o trabalho ou a entrada da psicologia ligada ao esporte, né? O que você acha que atrapalha mais? Os gestores dos clubes? Então, você acha que eles acabam dificultando um pouquinho o trabalho? Em São Caetano, o gestor do competitivo é muito legal. Né? Então, ele tem uma linha de raciocínio, né? Ele já trabalhou com outras psicólogas. Eu estou no CERC há muito tempo. Às vezes o clube me paga, às vezes quem paga são os atletas. Né? Hoje, eu estou como contratada do clube. Então, depende muito. Se você está inserida no clube, é porque o gestor acha importante o trabalho de uma maneira ou de outra. Né? Às vezes o técnico não vê tanta importância. Hoje eu estou mudando um pouquinho o meu tipo de trabalho, né? Porque eu estou lá uma vez por semana e o técnico está lá todo dia. Então, eu estou fazendo com que algumas práticas que eu estou pedindo para os atletas fazerem, eles façam, por exemplo, antes de caírem na piscina. Né? Então, atleta do voleibol, ela vai fazer os exercícios enquanto ela estiver no banco. Ela é líbero, então o líbero ele muda muito, né, durante o jogo. Então, eu, com uma preparadora física particular dela, a gente trabalha com a parte cognitiva. E o tempo inteiro ela precisa ficar ligada, porque ela está no banco. E se ela... E o técnico pede para ela entrar, ela não está no pique do jogo, né? Então, para ela se manter focada o jogo inteiro. Então, o que a gente tem feito é isto, para realmente o atleta treinar a parte psicológica, esse músculo, no treino diário, no jogo sempre. E a Jaque está perguntando se o salário foi cortado ou uma parte está sendo paga pelo governo dos treinadores. Uma partezinha está sendo paga pelo governo. Né? Mas acho que é bem pouco, né? Quer ver, no Minas,
eles cortaram o salário em 25%, né, da categoria de base. A categoria acima foi cortada total. Então, por exemplo, o técnico de voleibol não está recebendo nada. Então, eu acho que 10% ou 20% quem está bancando é o governo. Situação complicada, né? Bolsas, pódios, algumas bolsas aqui em São Paulo foram cortadas, né? E o maior problema do pessoal do Paralímpico, por exemplo, quem tem bolsa, é que a bolsa vence agora em setembro, porque seria os jogos, né? Então, boa colocação no jogo, nos jogos, dão a bolsa por mais um ano, ou mais 2, eu não lembro direito, né? Mas vai ser cortada. Então, além de você ter que trabalhar a parte de jogo mesmo, agora vai ter essa variável que nunca antes foi trabalhada, né? Sim. Mais alguém queria fazer alguma pergunta para a Márcia? Oi, Márcia, boa noite. Oi. Eu peço desculpa que eu tive problema com a minha internet, então talvez você até tenha abordado, citado, e eu não estava presente. Você já trabalhou com jogadores de gamer? Não, mas eu sei que a Alessandra Dutra trabalha e tem outro psicólogo, o João, que também trabalha. Eles fazem parte da equipe, né? O que eu sei é que era um trabalho muito louco, né? Que a Alessandra uma vez fez uma live do tipo, olha, tinha que atender eles à noite, que era o horário que eles treinavam, né? Mas, gente, é assim, foco, concentração, técnica de relaxamento, não vai fugir muito. São as habilidades psicológicas necessárias para o esporte. Basicamente, a concentração, a mentalização, a ativação e, que mais? Relaxamento. Né? Acredito eu que não deve mudar muito. Mas a Associação do Rio de Janeiro de Psicologia do Esporte está fazendo umas lives diárias. Deem uma olhada, porque eu acho que teve games. É um campo que está crescendo muito. Por isso que eu falo, sejam curiosos. Obrigada. Se vocês quiserem alguma informação mais específica, manda um e-mail para mim, né? Porque daí eu falo alguma coisa mais específica. E esse do congresso, quem tiver afim, por favor, vale a pena. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Não? Olha... Ô, Márcia, olha, a gente ficaria mesmo te ouvindo assim num longo tempo, porque muito gostoso. O César falou, tá te parabenizando, a Jaqueline também falou que é um ótimo trabalho, muito interessante, é mesmo, muito bacana, muito mesmo. E isso a pandemia trouxe de bom. Está nos aproximando de pessoas que presencialmente, quando que você poderia vir para Jaú, né? Para nos contemplar com uma palestra tão boa, como a gente conseguiu não. Agora. É só me convidar que eu vou. Você vem mesmo? Olha, já está mega convidada, hein? Eu vou cobrar. Pode cobrar. A gente pode fazer uma coisa mais específica. Sim, né? Com certeza. Com certeza. E, assim, eu gostaria muito de agradecer você, né, mais uma vez, por ter aceitado. E agradecer também os alunos que estão participando, os professores que também vieram assistir, né, os convidados, e é muito gostoso ouvir pessoas trabalhando em outras áreas diferentes daquelas que nós habitualmente trabalhamos, né, e que acrescentam muito no nosso dia a dia. Eu que agradeço o convite, né, a escuta de vocês. E, gente, por favor, se ficou alguma dúvida, se quiserem contato de outros profissionais, leituras, sites, né, estou aí, é só mandar uma mensagem que eu respondo. Obrigada, viu, Márcia? Beijos, fique convidada, se você quiser participar da próxima, vai ser nesse mesmo link de acesso.
E vocês também, viu, gente? Às 9 horas nós nos encontraremos novamente. Olha, todo mundo está te agradecendo aqui no chat, dizendo que foi maravilhoso. Eu acho legal você ter esse feedback também. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, até daqui a pouco, viu? Beijo.